Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Luís Filipe Vieira. Antes de mais, gostava de lhe dar nota que a convocatória para estar cá hoje é na qualidade de empresário Luís Filipe Vieira e não de dirigente do Benfica. Portanto, gostava que isso ficasse claro, atento à sua intervenção. Nós não estamos aqui a interrogar nada relativamente ao Benfica, apenas na sua qualidade de empresário e no âmbito da sua relação com o BES e depois o Novo Banco. Primeira nota. Segunda nota, ao longo de muito tempo, fruto da relação que criou com a banca, e nomeadamente com o Novo Banco, desenvolveu um conjunto de subscrição de crédito junto do então Banco Espírito Santo, e a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é se confirma que a exposição total ao longo de todos estes anos ascendeu a 760 milhões de euros, relativo à Promovalor e a todas as empresas onde participava. Do Banco Espírito Santo, não, posso dizer que nós tínhamos mais exposição, nomeadamente nós tínhamos um projeto chamado Verde Lago, que tinha um consórcio bancário e 3 bancos, que era o BES, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP, de 240 milhões de euros, 270 milhões de euros. Em 2014, o máximo que atingimos de dívida no Novo Banco foram 382 milhões de euros. E antes do Novo Banco? Antes de novembro? Portanto, temos o Banco Espírito Santo e o Novo Banco, não é? Portanto, desde o início, a sua exposição total ao Banco Espírito Santo, que depois transitou para o Novo Banco, ascendeu ao máximo de quanto? Olha, no Novo Banco está em 387, 284. Eu julgo que é um bocadinho mais. Mas lá iremos. Se considerar o empréstimo obrigacionista, é? Tudo, a exposição total. A exposição total de todas as empresas onde participava, direta ou indiretamente. Não sei onde é que o Sr. Deputado pode ver esse número. No relatório da Ernst & Young, só para lhe dar um exemplo, a 31 de 12 de 2014, a exposição ascendia a 487 milhões de euros, superior, por exemplo, ao valor que acabou de referir. Só para lhe dar algum exemplo. Gostava de lhe fazer esta pergunta. Uma vez que tinha uma relação especial com o Banco Espírito Santo e com o BCP, imagino que também tivesse uma relação especial com o Dr. Ricardo Salgado. Gostava que me confirmasse se era assim ou não e qual era a circunstância dessa relação. Não, primeiro para clarificar, é bom o senhor colocar-nos depois a pergunta por escrito sobre os 480 e tal milhões de euros, que de certeza que não atingimos esse montante com o BES. Era importante isso. Depois, a relação especial que eu tinha com o Grupo BES era uma relação, se quer por assim, uma relação completamente transparente, já vinha do passado, já da Hiperpneus. Curiosamente, não era com ele que eu lidava, primeiro, não era com ele. Onde houve uma aproximação mais de perto foi quando foi o financiamento do Estádio da Luz. Por isso, os financiamentos que poderiam passar para o Banco Espírito Santo eram os nossos operacionais, era o nosso diretor financeiro, que normalmente ou era com o Bernardo Espírito Santo ou com o António Soto, que eram discutidos, e com o Dr. Vítor Madureira. E depois era aprovado em Conselho. E nunca reuniu com o Dr. Ricardo Salgado para discutir os seus negócios particulares e o financiamento às suas empresas? Não, se perguntaram a mim se eu, o Sr. Deputado, se por vezes num jantar ou num almoço que fosse convidado para estar, se falava como é que estavam os negócios, como é que ia, como não ia, logicamente falava com ele. Mas isso não tem nada a ver com a parte da empresa, como é que ela funcionava, não? Muito bem. BES Vida. A determinada altura foi vendido um fundo imobiliário à BES Vida. Quer-nos explicar a circunstância deste negócio? Que ano é que foi este, está a dizer? 2012. Não. Aquilo da Matinha, não é? Olha, isso tem a ver, curiosamente, penso eu, com antes, com uma dificuldade, não sei porquê, porque era pela Troika, ou que era, nós fizemos esse empréstimo obrigacionista de 160 milhões de euros. Salvo erro, foi em 2011. E passado um ano, chamaram-me do banco que gostariam de adquirir determinados ativos que nós tínhamos. Se me pergunta hoje se fiz mal, mas também por respeito que o dinheiro era deles, eu também não podia dizer que não. Mas só para lhe dar uma ideia, os ativos hoje, se calhar só a Matinha pagaria todo o endividamento meu e sobrava dinheiro. Foi a pior erro de gestão que fiz, mas como lhe digo, nós quando temos uma relação empresarial com um banco,
nós não vale a pena criarmos ali um contravapor quando eles dizem que é uma necessidade deles próprios fazerem essa operação. Essa operação teve uma pequena rentabilidade para nós, teve um lucro pequeno, mas entendi que devia fazer assim. E volto a frisar que em termos empresariais, se calhar foi um grande erro que eu fiz. E não tenho dúvidas nenhumas, naquela altura eu tinha o melhor património imobiliário em Lisboa, era meu. Então, o dinheiro do banco, vamos ser claros. Então porquê é que vendeu? Como acabei de dizer, se você tem um financiador, que é o banco, e que fala consigo e diz há todo o interesse, não pergunto qual era o interesse que existia, não quis perguntar, mas há todo o interesse que esse ativo, que é, ao fim e ao cabo, esse ativo que existia, nós temos necessidade de o adquirir. Eu não fui dar alguma margem de rentabilidade ao nosso grupo e nós não dissemos que não, pronto, era um dos principais, vamos lá, um dos principais banqueiros nossos, não tínhamos nada a dizer. Mas foi um mau negócio. Confirma-me que a venda foi por 147 milhões de euros e isso permitiu uma redução da exposição das suas empresas ao Banco Espírito Santo acima dos 100 milhões de euros? Foi mais de 147 milhões de euros a venda. Qual é que foi o valor, então? Não sei, assim de propósito, não sei, assim de cabeça não tenho. E permitiu uma redução da exposição ao Banco Espírito Santo? Mas que, entretanto, permitiu uma redução, mas, entretanto, já me tinham feito um de 160 milhões atrás. Pois, não coloco isso em causa. Nunca fui saber porquê, mas olha, fez. Mas já lá vamos aos VMOCs. Diga uma coisa, neste fundo de investimento participou a determinada altura também a Rio Forte? Rio Forte é depois, não é? Rio Forte é depois. Mas eu acho que essas perguntas assim muito técnicas, Sr. Deputado, é melhor pô-las escrito, eu trago-os com a resposta certa, não vai eu estar a divagar e, aqui está, e sem querer poder estar a dizer alguma mentira, eu não quero isso. Se quiser, pode pôr tudo o que for por escrito, nós trazemos a resposta a todos de direito e rápida. Sr. Luís Filipe Pereira, as suas respostas são para ser dadas com toda a informação que tiver agora. Portanto, eu agradecia que desse a resposta e mencionasse a parte que acha que falta para depois mandar por escrito. Mas que faça os possíveis por responder. Eu acho que esse fundo, numa primeira fase, nasceu com o Grupo Proma Valor e nasceu com... Não foi com a Rio Forte. Foi o Grupo Espírito Santo. Nós tínhamos 55% de capital e eles tinham 45% de capital, não foi isso? Portanto, em 2011 a BES Vida não compra uma parte à Rio Forte e em 2012 compra o resto à Inland. Não foi assim? Não sei. Não se recorda. Muito bem. Depois, se puder fazer chegar o detalhe dessas tudo, vendas... se faça perguntas, pode pôr o detalhe de tudo que nós iremos responder imediato. Muito bem. Quem no banco, uma vez que a venda foi à BES Vida, quem no banco lhe pediu para vender esse fundo? Quem do banco me informou sobre isso? Primeiro foi o Dr. António Souto. O grupo estava com dificuldades e foi por isso que decidiram vender esse fundo de investimento ou não? Não. Nessa altura nem estávamos com dificuldades. Nós tínhamos até vendido uma parte dos 240 mil metros à Fadesa e outra empresa espanhola, a Realia. Tínhamos vendido 100 mil metros pelo montante praticamente do custo que nós tínhamos comprado os terrenos todos. Veja bem, por isso não estávamos assim com muitas dificuldades. Não teve nada a ver com isso. A venda, é clara, é uma opção deles, não é nossa. Mas em 2011, no negócio dos VMOCs, isso foi uma forma de contornar dificuldades financeiras que o grupo estava a atravessar? Não, foi uma maneira de contornar uma situação de determinados empreendimentos que tínhamos de lançar mais rápido. Mas o novo banco, ao entrar nesse negócio dos VMOCs, deteriorou a sua posição enquanto credor perante as suas empresas? Deteriorou? Na medida em que, se por um lado era credor e por outro lado passa a estar numa posição em que, quanto muito, poderia vir a ser acionista, se não houvesse cumprimento das obrigações? Isso foi uma opção mesmo dele, do banco. Disse que
ainda não se tinham vencido. Foi isso que disse há pouco, pelo que percebi da sua intervenção inicial. As MOCs? As MOCs. Não se venceram, não. E o prazo era de 10 anos. Devem estar a vencer. Se não for este ano, é para o próximo. E estará em condições de liquidar integralmente as MOCs? Isso está feito um acordo de reestruturação todo. Naquilo que fizemos agora. No acordo de reestruturação está lá bem explícito o que é que vai suceder com as MOCs. Está-me a falar do FIAI, Sim. do fundo, Sim. que este ano tinha que pagar 60 milhões ao novo banco e que não vai conseguir cumprir nos termos, aliás, com as informações que já nos foram dadas pelo Dr. Nuno Gaioso Ribeiro aqui nesta comissão. Sr. Deputado, não é este ano, é em 2022 e acho que vai ser prolongado por causa da pandemia, não é? Deve ser prolongado por causa da pandemia. O fundo que foi criado para reestruturar a dívida não estará em condições de cumprir o business plan que foi definido entre os diferentes intervenientes na construção desse fundo, nomeadamente também o novo Sr. banco. Deputado, estou a dizer, por causa do estado da pandemia, já se está a negociar, ou já estão a anunciar, o fundo está a negociar precisamente mais 2 anos, salvo eu, 2 ou 3 anos. Entre agosto de 2014 e a constituição do fundo, portanto a reestruturação, quanto é que foi reembolsado ao novo banco? Disse-nos aqui que nunca teve incumprimentos, mas quanto é que foi reembolsado ao novo banco? Sim. Sr. Deputado, só um momento. Sim, sim. Nesse período nós reduzimos, mas depois pedimos mais um financiamento que aumentou a dívida para 387 milhões de euros para acabar a quinta do aqueduto. Reduziram e reduziram em quanto, sabe? É à volta de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. E o novo banco reforçou os financiamentos? Para acabarmos a quinta do aqueduto. Se esse financiamento não fosse reforçado, a quinta não Parávamos. parava. E, portanto, haveria uma desvalorização do ativo. Na altura, o novo banco tinha alguma hipoteca sobre esse ativo? Tinha a hipoteca deles todos. Muito bem. Relativamente à venda... Deixe-me dizer, Sr. Deputado, qualquer financiamento que nós tivemos, deixávamos sempre a hipoteca feita e concretizada logo. Podia não ser no mesmo dia, mas passado dias ou um mês, iria-se fazer a hipoteca. Relativamente à venda do fundo imobiliário ABES Vida, o valor que foi gerado por essa venda foi parar aonde? Foi parado aonde? Para dentro da empresa? E o que é que fez a esse dinheiro? Reinvestiu ou liquidou dívidas? Amortizámos dívida. No novo banco? No novo banco. No novo banco, à altura, Banco Espírito Santo. Novo banco, sim. Não, nesse caso Espírito Santo, nessa altura Banco Espírito Santo, lógico. Em 2011 fez uma reestruturação da dívida. Pode-nos explicar em que é que consistiu essa reestruturação? Como é que sucede esta história das MOCs? As MOCs é muito simples. As MOCs, nós tínhamos uns ativos que queríamos desenvolver, havia uma opinião de desenvolvermos faseadamente e tivemos uma opção de desenvolvê-los mais rapidamente. Ou seja, então aí o banco, até para a futura tesouraria, deixou logo fez esse empréstimo, ao fim e ao cabo, um empréstimo ao Maurício de 160 milhões de euros. Mas isto foi uma reestruturação que fez à dívida das empresas? Não é bem reestruturação, aquilo foi mesmo para financiar. Foi mesmo pedido, não foi? Foi mesmo pedido pelo novo banco. Foi pedido pelo novo banco. O novo banco quis assumir ou colocar-se nesta posição de Foi pedido pelo novo banco e pode. Deve haver documentação nossa, pode haver documentação nossa e está contratos feitos, não tens problema nenhum. Sim, no Banco Espírito Santo. Não o novo banco, mas o Banco Espírito Santo. 160 milhões de euros nas MOCs. Confirma esse valor. Confirmo. Que, entretanto, foi registada totalmente a imparidade deste valor nas contas do novo banco. Portanto, isto no novo banco hoje vale zero. Isso não fala comigo das imparidades, que eu não sei isso. O que é isso, imparidades? Claro. A entrada no Brasil e a família Brenand. Como é que conhece a família Brenand e como é que surge esta oportunidade de entrada nos negócios do Brasil?
Está no Brasil, quem está no Brasil é o meu sócio, o Dr. Almerino Duarte. Ele é que, aliás, nós só poderíamos ir para o Brasil se tivéssemos a oportunidade de encontrar um parceiro credível para trabalharmos. Dentro disso, nós conhecemos essa família no Brasil, o Almerino conheceu essa família no Brasil, que eram os detentores praticamente dos terrenos todos da reserva do Paiva, onde tinha como promotor a Odebrecht em troca de produto acabado, ou seja, eles promoviam em troca de produto acabado. Eu sei que naquela altura, salvo erro, a família Berna recebia 17% sobre a construção. E nós depois fizemos uma parceria 50-50 com o grupo, com a Odebrecht. Mas isso, como vou dizer, do Brasil, eu tenho pouco conhecimento do Brasil, que isso é o meu sócio, é que acompanhava o Brasil todo. Mas esta ligação com a Odebrecht é um dos focos de conflitos que existem no Brasil e que preocupou bastante o novo banco e o fundo, o FIAI, na salvaguarda do património, nomeadamente da reserva do Paiva. Pode-nos explicar estes conflitos? Está tudo resolvido. Eu acho que o Dr. Nuno Gaioso, quando esteve aqui, foi ele que já fez essa negociação até por sinal. Ficou tudo resolvido com eles. Mas qual era o motivo desses conflitos? O que é que estava na base desses conflitos? Eu, a única coisa que te poderia adiantar, mas tenho a certeza que é isso, o Almerino sabe isso melhor que eu, mas tinha a ver com o preço da empreitada, nomeadamente do hotel. Nós entendíamos que a demora que houve não deveríamos estar a ser tão penalizados no preço final. E a ligação que existe com a Odebrecht e com a família Brenande é pela mão do seu sócio que os conhecia no Brasil? Sim, mas só que a família Bernand, com a Odebrecht, eu conheci só os quadros que estavam lá, trabalhavam lá. Na reserva do Paiva, não é? O Grupo Espírito Santo não ajudou nestes contactos? Não, aí não teve nenhuma ajuda. Teve ajuda no financiamento. Muito bem. A determinada altura, existem investigações à Odebrecht no Brasil, matéria criminal ligada com a Odebrecht, e havia 3 sociedades que eram metidas em conjunto com a Promovalor Desenvolvimento Imobiliário. Em que pé é que estão estes processos? O que é que isto deu? Se é que deu alguma coisa para o lado da Promovalor ou foi tudo arquivado? Não temos conhecimento de nada disso. Não tem conhecimento? Não, de certeza que não há nenhuma ligação connosco. Em termos de crime não há ligação nenhuma connosco, certeza. Mas não temos conhecimento disso. Mas isso é difícil não ter conhecimento, porque a KPMG colocou reservas nas contas da Promovalor referindo-se precisamente a estas investigações criminais. Não pode existir investigações nossas em relação ao Odebrecht, só se eles fizeram apoios, mas não temos nada com o Odebrecht. Mas tem conhecimento desta opinião da KPMG às contas da Promovalor? O Dr. Almerino é que poderá saber isso melhor que eu. Mas eu nunca ouvi dessa parte alguma relação de crime com o Odebrecht. Eu não estou a dizer que foram cometidos crimes com o Odebrecht. O que eu estou a dizer é que havia uma investigação criminal no Brasil e que isto levou a que também fossem investigadas as empresas que eram tidas em parceria com a Promovalor, em conjunto com a Promovalor. Mas isso tinha a ver com o Odebrecht, não tinha a ver connosco. Isso foi tudo arquivado e para... Temos certeza que o nosso grupo nunca foi chamado a isso. Portanto, não foram arrestados bens da Promovalor? Nunca fomos chamados a nada disso. Muito bem. A determinada altura, para resolver o problema com o Odebrecht, decidem entregar, e não sei se foi assim que isto terminou, o Terraço Lagoon, Novo Mundo e Flats. O Flats avaliado em 3,7 milhões de euros. Como é que terminou o conflito com o Odebrecht? Foi com a entrega destes bens? Não, isso foi com o tempo agora do... Ele já foi negociado com a sociedade gestora. Tem que falar mais já alto? Foi... Isso que está agora a acabar de dizer foi negociado já com a sociedade gestora, já com o Capital Criativo. Foi a Capital Criativo que resolveu este problema. Sim. E foi com a entrega destes bens ou da parte que tinham nestes bens? Foram negociados com eles. Como já lhe disse, através do fundo eu não tenho ligação nenhuma. Mas a Capital Criativo, inclusivamente, tem uma grande proximidade, um dos sócios da Capital Criativo tem uma proximidade grande consigo, portanto não quero acreditar que não saiba exatamente o que é que eles vão fazendo. Não, é que o Sr. Deputado está a confundir uma coisa. As pessoas podem ser amigas, as pessoas podem serem o que for. Como deve calcular, isto é um trauma para mim. Eu com o Nuno Gaioso, evito falar disto tudo. É um trauma. Está aqui um advogado que sabe isso perfeitamente, é o meu filho, eu não falo com eles. Para quem levou a notícia que eu levei em 2015, em dezembro, é lógico que eu não quero falar.
Se deu uma coisa na minha vida, isto é a mesma coisa que entrarmos no elevador e o elevador cair. Isto é natural que eu não quero mesmo aprofundar nada disso. Mas nós estamos hoje aqui para falar sobre estes assuntos. Sim, não é? nesse caso não tem problema nenhum. Chama o Dr. Nuno Gaioso, ele poderá explicar. Ele sabe perfeitamente que eu não tenho conhecimento nenhum disso. Eu acho difícil que não tenha conhecimento, uma vez também é parte interessada e é participante no fundo, não é? Mas quer dizer, mas quem sou eu para duvidar disso? O Hotel Reserva do Paiva está hoje liberto de qualquer ónus? Tem esta referência ou esta informação? Qualquer edifício que esteja, ou qualquer terreno que esteja dentro do fundo está livre de todos os ónus. Estão bem arrumados, como eu costumo dizer. Muito bem. Passemos aqui aos negócios da Imosteps. A Imosteps é uma sociedade comercial que tem 50% da OATA, a empresa onde participa o BCP, o Novo Banco e a Promovalor e o grupo empresarial AFA. Como é que surge este negócio? Diga-me só uma coisa. Eu da Imostep falo para todos, porque é para depois eu não me estar, pode ser para não me estar a repetir, da Imostep, Sr. Deputado. Eu vou explicar porquê, e já vai entender, porque é melhor explicar tudo de uma vez. A Imostep, a dívida já existia dentro do banco, que era uma dívida da Opoei. Então, um dia, como sabiam que nós andávamos no Brasil, eles tinham, esse grupo, a Opoei, tinha um terreno na reserva... É no Rio de Janeiro, sim. E então, eles pensavam que podiam ter lá um determinado tipo de construção e pensavam para as avaliações que aquilo tinham, que tinham um determinado ativo que na realidade não existia. E como nós estávamos no Rio de Janeiro, o Dr. Ricardo pediu-me, e foi o Dr. Ricardo que pediu-me, se na realidade nós podíamos olhar para aquilo. O que é que sucedeu? Nós empenhámos naquela situação, olhámos devidamente, aquilo estava numa zona de reserva ecológica, o que foi considerada depois de reserva ecológica. Como devem imaginar, havia outros detentores de terrenos também ali, e então conseguimos chegar a acordo com o prefeito de, noutra área, nós conseguimos 102 mil metros quadrados de construção. O que quer dizer que aquilo tem um valor. Tem um valor. Quando nós chegámos a Portugal, ou quando já estávamos cá, não sei se foi um mês antes ou um mês depois, caiu o BES. E qualquer pessoa dentro do BES sabe esta história. Não é fantasiosa. Aquilo é uma dívida... É uma dívida que eu não considero minha. Não considero mesmo minha. Isso tinha como sócios também o BCP, o próprio BES. Eu sei é que resolvi um problema ao banco. Aquilo que me tinham dito para ter autoridade para falar, passava o valor para dentro nós ficaríamos com 50% de Imbostep, mas depois, quando aprovássemos, ou que viesse na parte final, que o banco se iria entender connosco. Bem, o que é certo é que depois houve a queda do BES, caiu, e então, quando foi o começo da reestruturação, a falarmos sobre a reestruturação, chegámos a pôr em cima da mesa a reestruturar também a Imostep. Nós sabemos o valor que aquilo tem. Nunca nos disseram nada, nunca houve vontade alguma de incluir na reestruturação, e ficou por aqui durante uma temporada e eu também não fiz mais perguntas nenhumas. O que é que sucedeu? Sucedeu que há uns meses apareceram ao Zé Gouveia aqueles fundos abutres, não é? Zé Gouveia, sabe quem é? Apareceram lá o diretor financeiro, aquele fundo abutre, ou aqueles fundos abutres, já nem sei como são, a tentar negociar aquilo connosco. Eu ainda telefonei para o banco, mas não, isso foi vendido no Salve Nata 2. Foi o que me disseram, Nata 2. Resultado, andei a trabalhar mais um sócio, viabilizámos algo que vale dinheiro, que foi vendido no Nata 2. E eu fiquei confrontado com uma situação
como costuma dizer, bem, tenho aqui uma dívida que não foi minha, não fui eu que a criei, e toda a gente sabe que não fui eu que a criei. Eu, neste caso, a Imostep, tanto que é uma empresa, tanto nem apareceu o aval da minha mulher nem nada, era só o aval meu e do meu sócio, e é porque nós avalizávamos sempre as coisas. Fomos confrontados com aquilo. Entretanto, o meu financeiro José Gouveia disse que não vale a pena nós fugirmos a isto. Luís Filipe, a dívida está assinada por si, é você que vai pagar, vai suportá-la, tem que resolver. Temos que negociar isto com as pessoas. Disse, mas negociar, como é que vamos negociar? Eu também não quero ser um dia alguém que venha dizer que eu fiz um negócio para benefício meu próprio, reconhecendo o valor que aquilo tinha. Ou seja, eu não queria. E então a única maneira que era falar com 3 ou 4 pessoas, ou 5 pessoas, para comprarem aquela, neste caso, comprarem a Imostep. Pronto. E foi o que acabou por suceder. Alguém comprou a Imostep, comprou a Imostep, aquilo tem um determinado valor, na minha ótica, não sei porque é que o banco não quis restaurar, não sei, honestamente não sei. Pronto, e neste momento aquilo, o ativo, eu entreguei as minhas ações, entregaram os meus avalos, e o ativo neste momento tem é tido por um fundo que tem rosto, logicamente tem rosto. Mas então quem são os detentores das participações da Imostep neste momento? Os detentores de... Não, as participações sociais? Não, porque eles tiveram... Como é que foi? Eles tiveram que... As participações são detidas pelo fundo de capital de risco. Sim, mas os avalos vieram todos. Não. As participações são detidas por um fundo, capital de risco. E, portanto, nem o senhor Luís Filipe Vieira, nem a família detém nenhuma participação social na Imostep. E por quanto é que foi vendido? E resgatámos os avalos, não tem problema nenhum. E por quanto é que isto foi vendido? Salvo erro, por 8 ou 9 milhões de euros. E esse dinheiro foi parar aonde? O dinheiro, para onde foi o dinheiro? Foi para o fundo, teve-se pagar. O BES vendeu, e quem comprou pagou ao BES e vendeu ao outro. Portanto, o novo banco ficou com os 8 ou 9 milhões, é isso? Esse ficou. Pronto. Mas então vamos... perguntar se podia ficar com mais, que ele ficava com mais. Então, na sociedade comercial, a OATA, neste momento, por si, ou pela sua família, ou pelas suas empresas, direta ou indiretamente, não tem nenhuma participação na OATA ou na Moral? Nada, não tenho nenhuma participação, de certeza. Muito bem. Do que eu percebi há pouco do que disse, portanto, existia uma empresa que era a Opway, que é conhecida, que lhe vendeu a sua participação social na Imosteps e você ficou com a dívida. Entre aspas. Mas então, diga uma coisa, é daqueles grandes devedores que não recebeu favores do novo banco, mas fez, do Banco Espírito Santo, não recebeu favores do Banco Espírito Santo, mas fez um favor ao Banco Espírito Santo, é isso? Aquilo não é um favor, aquilo era um negócio que eu acho que conseguiria resolver, e a partir daí tinha 2 opções, ou comprava ou devolvia e ficava com uma pequena margem de lucro do negócio. E teve algum lucro com isto? Não, por acaso no fim depois não tivemos lucro nenhum, pelo contrário, tivemos mais dores de cabeça, tivemos aqueles senhores a bater-nos à porta que são incómodos e arrogantes. E porquê que a cadeia de sociedades que aqui está envolvida foi constituída em jurisdições offshore? Por exemplo, a Moral estava constituída... Olha que eu não constituo nenhuma offshore, não é o meu tempo, isso não tenho offshores, eu nunca tive uma offshore, nem me pergunto. A Moral estava incorporada, era uma empresa incorporada no Delaware, por exemplo. Não, deve... Não. Foram os dois que fizeram isso. Isso é o BES e o BCP que fizeram. Portanto, o BES e o BCP usaram... Não tem nada com essas offshores, nada. Usaram jurisdições offshore para montar esta operação. Muito bem. Acho que me dá lá mais. Alguma vez deteve alguma offshore nas suas empresas ou a título pessoal ou da sua família que tenha conhecimento? Nunca tive nenhum offshore. E não tem, nem teve? Sim. Muito bem. Reconhece que o FIAI, que foi constituído para reestruturar a dívida das suas empresas, não está em condições de assegurar o cumprimento do business plan que foi desenhado em 2017. Não está. Não vai fazer nenhum pagamento este ano de 60 milhões de euros ao novo banco. Mas não é este ano, é para o próximo ano. Mas quero dizer que eles vão prolongar o prazo. Deixe-me dizer também que foram anulados 7,5 milhões de euros da Promovalor, não é? Juros anulados da
para um valor de 7,5 milhões de euros. Portanto, quando há pouco dizia que não tinha sido perdoado capital ou juros, foram perdoados 7,5 milhões de euros, segundo a informação que nós temos nesta comissão. Não, Apenas... Sr. Deputado, devo os 7 milhões e meio de euros. Desculpe? Devo os 7 milhões e meio de euros. Não foi perdoado. A informação que nós temos é que foi perdoado. Está incorreta. Está incorreta. Pode estar incorreta. Está incorreta, de certeza. Mas não terei a oportunidade de confirmar. Posso confirmar, sim, senhor. Última pergunta que lhe gostaria de fazer. Sempre a ver. Podemos considerar que o Sr. Luís Filipe Vieira era um empresário, um promotor imobiliário que fez os seus negócios com recurso ao crédito da banca? Podemos concluir isso? Poderá concluir que eu sou um dos muitos que tinha recurso ao crédito da banca. Não sou isolado. E que particularmente, eventualmente, teria garantias em alguns bens, o que contrasta com outros devedores, mas que isto correu mal. Não, acho que o negócio imobiliário tem sempre o seu risco e os próprios bancos sabem que tem esse risco. Nós, por exemplo, ainda agora quando estávamos a ver um determinado ativo, se as coisas não forem desenvolvidas dentro dos prazos que estão-se a prever, logicamente não vai dar a rentabilidade que estávamos a pensar ter.